Você já pensou em viver em uma nação onde cada movimento é observado? Cada palavra é controlada? E até seus pensamentos podem ser usados contra você? Parece o enredo de 1984, de George Orwell. Certo, mas e se eu te dissesse que essa distopia é uma realidade em pleno século XXI? Um lugar onde cortes de cabelo são escolhidos pelo governo, onde até mesmo o calendário é diferente, baseado na data de nascimento do líder supremo. Existe um homem que comanda uma das nações mais isoladas do planeta, onde a população vive sob vigilância constante e punições inimagináveis. Mas quem é esse homem que criou sua própria versão de 1984? Como ele mantém um controle tão absoluto? E como ele ousa desafiar potências como os Estados Unidos e seu vizinho do Sul com armas nucleares e poder militar? Hoje, no segundo episódio da série Ditadores, vamos entrar na mente de um dos líderes mais enigmáticos e perigosos do planeta. Prepare-se, porque essa história vai muito além do que você imagina. E o nome dele será difícil de esquecer. E seu nome é Kim Jong-un. A história de Kim Jong-un não começa com ele, mas sim com a sua dinastia, a dinastia Kim. Desde a fundação da Coreia do Norte em 1948, os líderes têm sido moldados pela ideologia de controle absoluto e culto à personalidade. Desde jovem, Kim foi preparado para a liderança. Em sua infância, foi educado em escolas exclusivas, onde as doutrinas do Juche, uma filosofia que promove a autossuficiência e a adoração ao Estado, eram ensinadas como verdades absolutas. Mas a sombra de seu pai e de seu avô, Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte, era longa. Ele não herdou apenas um nome, mas também uma expectativa de manter a dinastia em um mundo que o despreza. Mas a ascensão de Kim Jong-un não foi uma tarefa fácil. Em 2011, após a morte de seu pai, ele rapidamente consolidou seu poder. Com apenas 28 anos, ele se tornou o primeiro chefe de Estado mais novo da história moderna e enfrentou desafios de todos os lados. Como um jovem líder, precisou lidar com a desconfiança de generais, cabeças antigas da dinastia e a pressão internacional, enquanto promovia uma imagem de força e controle. A Coreia do Norte provocou um verdadeiro alvoroço mundial hoje. O jovem ditador mandou matar o próprio tio, considerado seu mentor. Um dos primeiros atos de Kim como líder foi a execução do seu próprio tio, Jang Song-tak. Jang era considerado o segundo homem mais poderoso do regime e um mentor para Kim. No entanto, foi acusado de traição e corrupção, sendo simplesmente executado. Outro episódio marcante, e que inclusive temos um vídeo sobre esse caso aqui no canal, foi a execução de seu meio-irmão, Kim Jong-nam, que vivia exilado e era crítico do regime norte-coreano. Essas manobras, no mínimo brutais, enviaram uma mensagem clara a todos que, em seu governo, a traição não seria tolerada. Esses atos de eliminação não só consolidou seu poder, mas também criou um clima de medo entre aqueles que poderiam desafiá-lo. Enquanto o mundo assistia com apreensão seu começo de regime, Kim começou a implementar uma série de políticas que o diferenciavam de seus antecessores. Em vez de apenas manter o sistema, ele buscou modernizar a economia e fortalecer o programa militar, incluindo o desenvolvimento de armas nucleares. Esse movimento audacioso transformou a Coreia do Norte em um player temido no cenário global. Mas a busca pelo poder absoluto e pelo reconhecimento internacional veio a um custo. Enquanto Kim ostentava seu arsenal nuclear para o mundo, a população norte-coreana continuava a viver em condições de extrema pobreza, lutando contra a fome e a falta de liberdade. A propaganda estatal tentava ocultar essa realidade, mas os sinais de sofrimento eram evidentes. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte se tornava cada vez mais isolada do resto do planeta, com o regime utilizando uma estratégia de controle social que incluía a proibição de qualquer influência externa. Os cidadãos eram limitados a uma única narrativa, a do grande líder que os protegia de inimigos malvados como os Estados Unidos. E assim, a figura de Kim Jong-un foi se solidificando
acordo com a encarnação do Estado, criando sua versão real de 1984. Por trás de sorrisos e poses imponentes, existe uma mente estratégica e calculista. Kim aprendeu com as lições do passado e sabe que a chave para o seu sucesso é o controle total sobre as informações, sobre o medo e, acima de tudo, sobre o povo. Mas até onde ele vai para manter esse controle? Para Kim Jong-un, o controle não é apenas uma questão de poder político, é uma questão de controlar a mente e o corpo de seu povo. A Coreia do Norte é um país onde a liberdade é um crime e esquecidos, substituídos por figuras de liderança que representam a verdadeira essência da nação. Segundo essa matéria da revista Time, existem somente 28 cortes de cabelo aprovados pela Coreia do Norte. As mulheres casadas são instruídas a manter seus cabelos curtos e os homens não possuem a opção de fazer um corte parecido com a de Kim. Até porque, se você tentar ficar parecido com o Deus Supremo da nação, você estaria cometendo um crime ou blasfêmia, segundo o próprio regime. Além da educação, o controle social é reforçado por meio da vigilância constante. A Coreia do Norte possui uma rede densa de informantes, onde vizinhos são incentivados a denunciar uns aos outros por qualquer desvio das normas estabelecidas. A propaganda é onipresente. A cada esquina, a imagem de Kim Jong-un aparece em murais, nas telas de televisão e até mesmo em músicas patrióticas. Em cada lar, as emissoras estatais transmitem a mesma mensagem repetidamente. O mundo é um lugar hostil e Kim é o único que pode proteger seu povo. A mídia é a extensão do regime, moldando a percepção da realidade e alimentando o culto à personalidade. Ao mesmo tempo, a liberdade de expressão é uma miragem. A internet é estritamente controlada e o acesso a informações do exterior é quase impossível. Qualquer tentativa de escapar dessa bolha resulta em punições severas. Os cidadãos que se atrevem a assistir a filmes ou séries são rapidamente identificados e punidos. Mas aí você vai pensar, a punição deve ser pagar uma multa ou algo mais simples, não é mesmo? Mas não se esqueça que estamos falando da Coreia do Norte e de uma ditadura comandada por Kim Jong-un com mãos de ferro. Um caso que ocorreu, por exemplo, foi de um homem norte-coreano que teria levado da China para a Coreia do Norte pendrives com a gravação da série mais assistida da Netflix, Round 6. Após ter vendido a estudantes do ensino médio, o regime localizou o homem e o condenou à morte. Passando por um pelotão de fuzilamento, um dos estudantes que comprou um dos pendrives foi condenado à prisão perpétua pelo regime norte-coreano. Os outros 6 teriam de cumprir uma pena de 5 anos de trabalho forçado, enquanto o diretor, um secretário e um professor da escola perderam seus empregos e foram banidos para trabalhar em minas remotas. A desumanização é uma prática comum e relatos de execuções em público são frequentes. Para Kim, o medo é uma arma que garante a lealdade de seu povo. Mas será que o povo norte-coreano e pessoas ligadas ao regime têm alguma chance de resistência ou fazer uma revolução? Apesar da opressão, a resistência existe. A Coreia do Norte abriga um povo resiliente, que mesmo sob o peso do controle, busca maneiras de se expressar e se conectar com o mundo exterior. Relatos de fugas arriscadas para a China ou para a Coreia do Sul mostram a coragem daqueles que se recusam a aceitar uma vida sob a tirania. Esses sobreviventes se tornam símbolos de esperança em um país sufocado pelo medo. As tensões aumentam. Estados Unidos e as nações vizinhas começam a se perguntar: o que acontece quando um regime tão opressivo se torna insustentável? E a condenação global. Desde 2013, sua ditadura vem realizando testes nucleares, demonstrando ao mundo que não apenas tinha capacidade de desenvolver armas nucleares, mas também a determinação de usá-las contra seus maiores inimigos, mas continuando a ser mais um vassalo de outros regimes, como o da Rússia de Vladimir Putin. Esse movimento audacioso transformou em uma figura perigosa no cenário internacional. Enquanto os líderes ocidentais clamam por desarmamento, Kim se tornou cada vez mais obstinado. Para ele, a capacidade nuclear não é apenas uma questão de defesa, mas uma forma de assegurar a permanência de sua dinastia. A presença militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul se tornaram, para
para Kim justificativas para manter um arsenal nuclear preparados e apontados para o seu vizinho do sul. Mesmo com o encontro histórico entre Kim e Donald Trump, que resultou no primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em território norte-coreano, ele argumenta que, sem essas armas, a soberania da Coreia do Norte estaria em risco. Mas sua sede de poder não é sem consequências. As sanções impostas pela comunidade internacional em resposta aos testes nucleares levaram a uma crise econômica sem precedentes na Coreia do Norte. A fome e a pobreza se espalharam entre a população norte-coreana, mas Kim permanece inabalável, vivendo em extrema riqueza e luxuosidade aos custos de seu próprio povo. Para ele, o custo do programa nuclear é um preço que vale a pena pagar pela segurança do regime. Ele usa suas redes sociais e a propaganda para apresentar sua imagem como um líder forte, capaz de desafiar as potências mundiais. Em 2017, ele ameaçou destruir completamente a Coreia do Sul e os Estados Unidos, enquanto testava mísseis com alcance potencial para atingir o território americano. Enquanto a comunidade internacional busca uma solução pacífica, a questão permanece. Até onde Kim Jong-un irá para garantir o seu poder? As armas nucleares são a chave para a sua sobrevivência, mas também pode ser a causa de sua destruição. Nesse cenário volátil, o futuro da Coreia do Norte e de sua população está em jogo. Kim Jong-un não é apenas um ditador. Ele é um símbolo de um regime que se alimenta de controle e medo. Desde sua ascensão ao poder, ele molda a Coreia do Norte à sua imagem, um país onde a força militar é exaltada, o espírito ao líder é obrigatório e a liberdade é um sonho inalcançável para milhões. No entanto, até mesmo os regimes mais rígidos têm rachaduras, seja através do isolamento, das armas nucleares ou da repressão implacável. Kim construiu uma fortaleza que parece inquebrável, mas o que a história nos ensina é que o medo nunca pode ser uma fundação eterna. Mesmo os maiores ditadores de regimes aparentemente indestrutíveis enfrentaram o mesmo destino, o colapso, muitas vezes vindo de onde menos esperavam. O que o futuro reserva para Kim Jong-un e a Coreia do Norte? Será que o regime continuará a resistir às pressões internas e externas? Ou será que a autoridade silenciosa do povo acabará sendo sua ruína? Essas perguntas permanecem sem resposta, mas uma coisa é certa: a história relatada é gentil com aqueles que governam pelo medo. Kim Jong-un pode ter consolidado seu lugar na história como um dos ditadores mais temidos do século XXI, mas o custo de sua liderança é pago pelo povo. Enquanto a Coreia do Norte permanece fechada ao mundo, o desejo de liberdade e dignidade cresce em silêncio, como uma chama que nunca se apaga. No final, o legado de Kim Jong-un será definido não por seus desfiles militares ou suas armas nucleares, mas pela resistência de um povo que, mesmo nas condições mais sombrias, nunca deixa de sonhar com a liberdade. E assim encerramos mais um episódio da série Ditadores. Se você gostou deste vídeo, pedimos que deixe o seu like e ative as notificações para que você não perca nenhum episódio dessa série. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até o nosso próximo vídeo.